Olá, boa tarde. Tudo bem aí? Vamos ver quem vai entrando agora. E é isso. A gente espera uns segundos, um pouquinho, para começar. Bom, vai ficar tudo gravado, então pode ser que alguém veja posteriormente. Então vai ficar aqui, gravado depois, salvo no YouTube e aqui no Facebook da Vide. Eu fui convidado hoje para falar um pouquinho sobre missões. Eu sou o Zezé, missionário da Missão Vide. Trabalho de tempo integral hoje com minha família. Estamos morando em Belo Horizonte e nos preparando para Mongólia. Mongólia é um país asiático, né? Fica entre a Rússia e a China. E aguardamos o momento em que o Senhor nos enviará para a Mongólia. Então, estamos nos preparando e apesar de todas essas mudanças que nós tivemos esse ano por causa da pandemia, a gente segue firme naquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero compartilhar uma pequena palavra aqui antes de falar um pouco sobre missões, que na verdade tem a ver, é uma palavra que é relacionada muito a isso, né, a essa temática que é missões, quando a gente pensa o que é missões. Se eu fico se eu vou para a palavra e olho o que o Senhor nos diz a respeito, né, do tema, a gente vê que ele, por diversas vezes, né, ele e todos os discípulos, aqueles que escreveram algumas das cartas do Novo Testamento, principalmente Paulo, falam muito sobre compartilhar a palavra, falar para aquele que está perto de nós sobre a mensagem da salvação. E na carta de 2 aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo diz assim: Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. E aí ele continua assim no versículo 3: Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, Paulo dizendo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Para mim, pensar a missões e pensar nesse versículo, quando ele diz que nós somos essa carta, né? Nós somos essa carta e a mensagem dessa carta está escrita nos nossos corações e está escrita a palavra de Deus, está escrita, impressa a pessoa de Jesus Cristo em nós, e essa impressão em nós faz de nós essa carta viva. Então, o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa tarde é um pouco isso, que nós temos já em nós aquilo que deve ser compartilhado com quem está à nossa volta. E então não é por falta de conhecimento, mas sim por falta às vezes de atitude nossa. Eu tenho em mim, impresso em mim, o caráter de Jesus, e claro, isso vai sendo cada vez mais aperfeiçoado no meu coração, na minha vida, nas minhas atitudes, nas coisas que eu falo, as coisas que eu vejo, aonde eu vou. Então tudo acaba sendo pautado, né, e guiado a partir dessa verdade, né, a partir dessa palavra e dessa impressão de Jesus no meu coração, de quem Ele é, tá impresso em mim, e a partir dessa impressão que eu tenho dele em mim, eu compartilho com quem está perto de mim. Então a minha pergunta para você é: o que você tem manifestado e como você tem manifestado? Aonde? Na vida de quem? Isso é muito importante. Nós precisamos sempre fazer essa análise no nosso coração em como nós estamos sendo essa testemunha, essa carta viva, aonde ela tem chegado, a quem nós temos sido enviados. Diariamente nós nos encontramos com pessoas, estamos ao redor de pessoas, mesmo com a pandemia. Nós temos hoje o advento da internet e nós temos então uma rede social, né, na qual nós estamos agora online. Então eu posso falar com vocês aqui ao vivo, você pode me assistir aí ao vivo também,
né? E mesmo quem vai assistir talvez posteriormente a gravação, também é uma possibilidade que nós temos atualmente. Como que você se porta nisso, né? Nesse lugar social? Mesmo que online, mesmo que não presencialmente, fisicamente, mas ao vivo, o que você posta, o que você compartilha, como que caminha, como que a sua vida, como você se porta, né? Nesse lugar, nesse ambiente virtual. Então, a minha palavra é essa para que a gente olhe para a nossa vida enquanto uma vida de um cristão, de alguém que ama Jesus, que conhece a palavra e o que nós estamos fazendo com isso. Para quem nós temos sido enviados, a nossa mensagem tem chegado aonde? Eu sou missionário há algum tempo, né? Quando eu fiz 18 anos, eu fui enviado para Jocum, em Goiânia. Foi um tempo maravilhoso, onde eu aprendi tantas coisas. Fui um menino, né? Era um menino ainda, tinha 18 anos, muito novinho, nunca tinha saído da casa dos pais. E o Senhor me levou para lá, para um lugar muito diferente do que eu estava acostumado, para uma rotina, para uma vida diferente. E começava lá em 2003, em fevereiro de 2003, a minha caminhada em missões. Depois de um tempo eu fiquei 3 anos, né, na base da Jocum em Goiânia. Depois voltei para Uberlândia, onde eu fiquei mais muito. Depois de 2006, né? 2006 até agora, até o começo desse ano. Mas nesse período todo em Uberlândia, eu trabalhei na igreja, um tempo como pastor dos adolescentes e dos jovens, depois do Sábado Luz, que é o projeto que nós temos com crianças, até que eu me desliguei dessas atividades de forma integral e me vinculei à Jocum, mas mesmo assim continuava servindo o ministério local da igreja ao mesmo tempo, né, nos dias de trabalho. E aí em janeiro desse ano mudamos para Belo Horizonte, minha família, e agora nós estamos com uma outra agência missionária e nós estamos nos preparando para ir definitivamente para a Mongólia. O que eu queria compartilhar com vocês também é um pouco de como que isso aconteceu. Eu me lembro muito bem de algumas situações durante a minha caminhada com Deus, mas de forma muito especial eu me lembro de uma situação quando eu tinha 11 anos de idade, né? Eu estava em casa e a gente tinha há pouco tempo mudado para a segunda igreja presbiteriana e naquela situação eles receberam a igreja recebeu uma equipe de Curitiba, do Palavra da Vida, o Grupo M, e 2 missionárias ficaram hospedadas na minha casa. E eu me lembro que naquela situação Deus falou muito comigo. Eu não entendia que era Deus falando, né? Eu não afirmava assim, e eu não tinha acho que eu não tinha, na verdade, a consciência de que era Deus falando comigo. Mas ele estava colocando coisas no meu coração já, sobre servi-lo, sobre caminhar com ele, sobre dedicar minha vida de tempo integral para a obra do Senhor. Então, aquela foi a primeira situação. E aí, ao longo dos anos, não sei explicar como, mas me lembro que aos 15 anos tive uma outra situação onde o Senhor também falou comigo, quando eu comecei a me envolver com um grupo de evangelismo da igreja. Então, naquela situação, ele me deu palavras, né, na Bíblia mesmo. Então, versículos, pessoas que não sabiam o que estava acontecendo ou como que eu estava espiritualmente falando, me mandavam, tinham amigos de outras cidades que mandavam carta, naquela época era carta, né, não tínhamos WhatsApp, nem e-mail, nem nada assim. Então, eu lembro que eu recebi uma carta de uma amiga que morava em São Paulo, e ela mandou um versículo para mim, e quando eu li o versículo, eu tive certeza que o Senhor estava falando comigo. Então, isso diversas vezes aconteceram. E ao longo dos anos, eu continuei envolvido com o serviço, com a vida da igreja, né? Sempre dedicando meu tempo e tudo que eu podia para fazer o melhor.
Então, aos 18 anos eu fui para Jocum. Foi minha primeira saída assim de tempo integral em missões. Então servi ali por 3 anos e aí foi o que eu já falei antes. Então voltei para Uberlândia e onde estamos agora. Então assim, quando eu penso naquilo que o Senhor tem falado com a gente sobre missões, e aí eu acho que é importante também fazer não uma separação, mas levar em conta que missões, o chamado missionário, o chamado para ser uma testemunha viva, uma carta viva, é para todo mundo. Na verdade, não é nem um chamado, é um ponto que é o que é. Essencialmente é isso. Eu sou a carta viva do Senhor. Então, se eu creio em Jesus, eu tenho isso impresso no meu coração e eu sou essa carta. Então, eu, você, todos nós somos cartas vivas. O que acontece com essa carta é outra história, é um outro momento já, aí já é um segundo passo. É quando eu vou entender em Deus para onde ela será enviada. Então, para alguns, ela continua do mesmo jeito, no mesmo lugar, na mesma cidade, fazendo as mesmas coisas, mas com essa essência diferente. Outros, o Senhor escolhe fazer essas loucuras e levar para outros lugares, né? Às vezes nem é para outro país, às vezes na mesma cidade, né? Nós temos um exemplo de tantos amigos e missionários que servem na Jocum Cerrado, por exemplo, que são uberlandenses, nascidos em Uberlândia, servem em Uberlândia e vão ficar por ali, porque é onde o Senhor os quer. Né? Você que talvez trabalha, tem as suas profissões, a sua rotina de trabalho normal, Deus vai fazer com você o que Ele quer fazer, onde você está. E Ele escolheu, por exemplo, a gente para levar a gente para outro lugar do mundo. Igual ele escolheu outros, como nossos irmãos, por exemplo, Tiago e Pipoca na Espanha, né? O Leandro e a Miriam no norte da África e assim por diante. Então ele pega a gente e planta a gente no outro lugar. Por quê? Porque em casa nós já temos, vocês que estão em Uberlândia são responsáveis para continuar isso aí. Assim como ele quer levar a minha família para a Mongólia, porque na Mongólia não tem expressão cristã relevante ainda. Existem nossos irmãos que já estão lá, nós temos cristãos ali também, mas isso ainda não é suficiente para alcançar todo o país. Então, a gente olha para a verdade, para isso que a palavra tem nos ensinado, para esse movimento, né? Por exemplo, nesse texto que eu li para vocês aqui em 2 Coríntios, o próprio apóstolo Paulo, ele saiu e veio para Trode, que é uma outra cidade, porque o Senhor falou com ele em sonhos, falou assim lá em 1 aos Coríntios. Ele fala, aliás, em Atos, desculpa. Em Atos ele fala, eu tive à noite um sonho e eu fui e tinha um varão macedônio e falava, vem comigo, vem, vamos para Macedônia, né? E aí ele vai e prega a palavra do Senhor. Então, tudo que o Senhor faz tem um porquê de ser feito. Então, quando eu penso vamos pensar em missões mais uma vez, eu e você, onde estamos, o que temos feito? Temos sido essa carta escrita, essa carta viva ou não? Minha pergunta é essa. Eu te pergunto isso, como você tem manifestado essa palavra, essa vida que existe, né? Então, eu queria muito que isso aqui fosse mais interativo, né? E que a gente pudesse conversar a respeito. Porque a palavra, ela é muito viva e o tema de missões, ele é muito amplo. Mas o que eu posso te dizer pegue essa essência de ser essa carta viva, escrita e lida. Você é uma carta viva, então ela foi escrita em seu coração, no meio no seu, e ela é conhecida e lida por todos que estão ao redor. Então não espere, será que um dia eu vou ser missionário num campo transcultural? Não sei, quem sabe, só o Senhor sabe. Se ele não falou com você ainda, só ele quem sabe.
Então não espera até que você vá para talvez um campo transcultural. Seja essa carta viva hoje, onde você está. Talvez mandando uma mensagem quando a gente terminar isso aqui. Depois que a gente terminar isso aqui, por que você não manda uma mensagem para alguém que você gosta, que você ama, mas que não tem Jesus ainda? Por que você não faz isso? Manda um WhatsApp. O que custa? Nada. Manda, olha, eu pensei em você, estava ouvindo uma live aqui, pensei em você. Que Deus te abençoe, Jesus te ama, qualquer coisa. Sabe? Busque do Senhor um texto, que você não busca um versículo para essa pessoa, talvez. Eu estou falando com você e estou pensando aqui em pessoas que eu posso fazer isso. Por que a gente não faz, não exerce isso? Já que a gente não pode se encontrar, faça isso por aqui. Use a rede social de uma forma criativa e de uma forma eficaz para compartilhar vida, compartilhar coisas boas, alegria, salvação. Ah, como seria lindo se a gente pudesse fazer isso. Como eu gostaria de poder escrever em mongol e mandar para pessoas da Mongólia. Não posso, mas posso fazer isso com, por exemplo, meus familiares, meus amigos, pessoas da minha faculdade, do meu trabalho. Por que não? É uma boa ideia. O que vocês acham? Se todo mundo fizesse isso, imagina só, nós alcançaríamos pessoas. Não sei como, nem o que Deus vai fazer, mas Ele pode fazer. Às vezes com uma mensagem que você mande. E aí? Topa? Eu acho que essa é a grande essência do momento. E eu acho que é o que eu queria deixar com vocês nessa tarde. Vamos ser missionários onde nós estamos. Vamos ser esses agentes de transformação, de vidas, de esperança, levar coisa boa, né? Parar de falar de política, parar de falar de tanta coisa que às vezes não vai levar em lugar nenhum, né? O Covid está aí. O que a gente pode fazer? Nós podemos tomar os cuidados necessários, ser bons cristãos, obedecendo às regras, cumprindo aquilo que, mesmo que a gente não concorde, mas cumprindo com as regras que são impostas a nós, e sermos sábios, é claro, e caminhar naquilo que o Senhor tem falado com a gente, mas sempre pegar uma legenda aqui embaixo assim, e uma legenda positiva, algo que vai expressar o amor, expressar a vida, expressar Jesus. Essa é a grande sacada, né? O grande ponto. Eu vou ficando por aqui, grato ao Senhor por essa oportunidade. Eu espero mesmo que o Senhor fale com a gente, fale com você, fale comigo mais ainda, e que sejamos cartas vivas e que possamos abençoar pessoas e pregar a palavra de Deus, pregar Jesus, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, com as minhas mensagens. Tá bom? Deus abençoe você. É um prazer para mim e qualquer coisa chama a gente aqui e a gente pode conversar mais sobre isso, tá bom? Grande abraço, beijão no coração, direto de Belo Horizonte, para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.